Meus queridos irmãos, queridas irmãs, lembro que Padre Pedro Paulo está atendendo confissões aqui ao lado direito do altar. Neste domingo, nós continuamos a meditar no tema da misericórdia divina e da necessidade que todos nós, como discípulos de Jesus, trazemos, que é a necessidade de conversão. Esse tema foi apresentado, sem dúvida, ao longo de toda a Quaresma, mas de uma forma muito especial no domingo passado, com aquela parábola que nós chamamos de parábola do filho pródigo. Hoje, nós não temos uma parábola, mas nós temos um fato. Uma mulher anônima, São João não registrou seu nome, foi surpreendida em flagrante adultério. E os fariseus e os mestres da lei, que se diziam conhecedores e cumpridores da lei, como inimigos de Nosso Senhor, aproveitaram da ocasião para preparar uma armadilha para ele. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um fato. Jesus desce do Monte das Oliveiras, certamente estava lá em oração, e vai para o templo. E veja, ao chegar lá, o povo se reúne em volta dele. Imaginemos, deixemos o nosso coração contemplar essa cena. E de repente, ele se senta e começa a ensinar ao povo. Vejam que na maior parte desse evangelho, Jesus está sentado, e por uma razão muito simples: sentar-se para ensinar é a postura dos mestres. Jesus está ali como mestre, e sentado permanece. Aqueles homens perversos levam a mulher e a colocam no meio do povo. Contemplemos a sua angústia. Aquela mulher chorava, soluçava e chorava, tamanho o seu desespero. E eles mais ou menos repetiram a lei. Olha, a lei de Moisés, a lei dos antigos, a lei de Deus manda apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? E veja, qual é a problemática? Se Jesus mandasse cumprir a lei, além de estar assumindo ali um papel de juiz, que não cabia a ele, naquela esfera civil, caberia aos romanos, aos juízes romanos, ele iria contra a misericórdia e o amor que ele estava pregando. Seria desmoralizado, desmerecido. Se Jesus, nosso Senhor, ali dissesse que não era para cumprir a lei, ele seria taxado de subversivo, de alguém que incita a desobediência da lei dos antigos. Mas tem uma outra coisa muito curiosa. Eles citaram a lei, mas não a citaram de forma correta, completa. Ontem à noite, peguei o texto bíblico, fui lá no livro do Levítico, comparei também com Deuteronômio, e lá diz que o homem e a mulher que forem pegos em adultério, não a mulher,
mas o homem e a mulher que fossem pegos em adultério receberiam a pena de morte, seriam apedrejados. E vejam a maldade daqueles homens. Até a gente pensava, mas então essa lei era machista, né? Machista eram aqueles homens perversos, porque eles não estavam citando a lei de forma correta. Mas qual foi a resposta de Jesus? Vejam, nosso Senhor continua sentado como mestre, e ele se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. Alguns dizem que ele escrevia ali os pecados, todos os pecados daqueles que acusavam a mulher. Jesus se ergueu, né? Ele se inclinou, escreveu no chão, se ergueu, ainda sentado, olhou para eles e disse: olha, quem não tiver pecado, então atira a primeira pedra. E se inclinou e continuou escrevendo. Na Sagrada Escritura, há uma única ocasião em que se diz que uma pessoa escreveu com o próprio dedo, no Monte Sinai, quando Moisés recebeu as tábuas da aliança, as sagradas tábuas dos 10 mandamentos. Deus escreveu os mandamentos na pedra com o dedo. Jesus estava no pátio, né? Talvez escrevesse, riscasse a pedra, mas não sei, talvez no chão, a gente não sabe. Mas para dizer que esse dado, né, escreveu com o dedo, não foi colocado ali à toa. São João quer que nós entendamos o que os fariseus e os mestres da lei não entenderam, que aquele mestre é Deus, Deus que traz a nova lei, a mesma lei sim, que vem do coração de Deus, mas agora levada à plenitude do amor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não passou a mão na cabeça da adúltera, não queria dizer que adultério não tem importância, o que não é pecado. A condenação do pecado foi dito de forma muito delicada, muito suave, quando no final desse encontro, né, Jesus ficou de pé, todos foram-se embora, né? Diz São João que restaram apenas 2 ali, Jesus e a mulher. E Santo Agostinho, ao comentar esse trecho, vai dizer: restaram apenas 2, a miserável e a misericórdia. Porque é isto, em Cristo Jesus, o Deus misericordioso, o Deus eterno e misericordioso, amoroso, vem ao encontro da nossa miséria, não para nos condenar, mas para nos salvar. E Jesus salva a pecadora da morte. Jesus vem para salvar a nós que somos pecadores, mas não para nos deixar da mesma forma. Jesus condena sim o pecado. Quando ficaram somente os 2, vejam, aí São João diz que Jesus de fato se levantou e se dirigiu àquela mulher com uma suavidade. Ele a chamou assim, mulher. No mesmo Evangelho de São João, Nosso Senhor usa esse termo 2 vezes para Nossa Senhora. Nas bodas de Caná, ele diz: mulher, ainda não chegou a minha hora. E também no Calvário, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Mulher, Jesus olhou para aquela mulher e reconheceu toda a sua dignidade. Talvez tivesse sido reduzido a um mero objeto de prazer por tantos e tantos homens que só queriam usar o seu corpo, mas ali encontrava um olhar diferente, um olhar cativante, penetrante,
o olhar misericordioso de Deus. Queridos irmãos e irmãs, vejam que coisa bonita. Jesus permitiu àquela mulher uma experiência incrível. Ali se cumpriu a primeira leitura. Eis que venho trazer coisas novas. Deixemos as coisas passadas, coisas novas estão surgindo. Aquela mulher faz a experiência da novidade de Jesus, da novidade de uma vida que não era mais a vida escrava do pecado. São Paulo também na segunda leitura vai dizer, deixemos as coisas passadas para trás. Eu deixo as coisas que passaram para trás e eu sigo avançando para a meta, porque Deus é assim. Queridos irmãos, queridas irmãs, pensemos bem nisso. Esse fato significou para aquela mulher um novo renascimento. Conheço algumas pessoas que passaram por experiências muito difíceis na vida, sofreram um acidente terrível e de repente escaparam, e quando se viram conscientes, disseram para si mesmas e para os outros, eu nasci de novo. Quantas pessoas tiveram internadas, agora nessa pandemia, naquela fase mais crítica da Covid-19, quando tínhamos aquela variante mais fatal, e depois de saírem e recobrando a consciência, disseram, eu nasci de novo. Imaginemos aquela mulher, depois de escapar daquela morte, porque ela iria ser morta, pelos fariseus e mestres da lei, iriam apedrejar. Ela escapou, é vida nova, aquela mulher nasceu de novo, e em Cristo recebeu uma vida nova. O que nosso Senhor deseja para nós nessa quaresma? Essa mesma experiência, a experiência de renascer, de chegar lá na vigília de Páscoa, tendo superado a morte do pecado, e nós fazemos isso na confissão, no sacramento da penitência, poder ressuscitar, tendo rompido com a morte do pecado, ressuscitando na vida da graça. É isso que o nosso Senhor deseja da nossa quaresma, e as leituras de hoje nos mostram isso de uma forma muito simples. Portanto, o que nós aprendemos hoje? Que Deus é bom. Mais uma vez, como no domingo passado, a liturgia nos convida a reconhecer a misericórdia divina, fazer a experiência da misericórdia que nos perdoa, Nós aprendemos que Deus nos perdoa. Papa Francisco sempre lembra, Deus nunca se cansa de perdoar. Deus sempre nos perdoa, e o seu perdão não significa um perdão para que continuemos da mesma forma, mas que tenhamos uma vida nova. Deus, ao nos perdoar, Deus nos dá uma nova chance para crescer na santidade. Deus coloca a sua esperança em nós, e confessar significa isso, significa olhar para frente. Os padres do deserto, padres do início do cristianismo, tinham um pensamento muito interessante. O diabo é o senhor do passado, Deus então é senhor do futuro. O diabo deseja nos prender no passado. Quantas pessoas se prendem ao passado, remoendo fatos, remoendo lembranças, remoendo sentimentos, por que não dizer remoendo pecado, e vão morrendo, vão definhando na sua alma, no seu espírito, O diabo nos faz isso, Ele é o senhor do passado, e daí o problema, do remorso. O remorso é uma arma do maligno, mas Deus é senhor do futuro, e ao nos perdoar, Ele nos dá a possibilidade de reescrever a nossa história.
E nós aprendemos, portanto, que há sim em Cristo a condenação do pecado, mas não existe a condenação do pecador, o pecador que se arrepende, o pecador que volta atrás, que recomeça, recebe a sua graça. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não condena a mulher, mas condena aqueles que tentam se abrigar no esconderijo do próprio pecado. Jesus não tolera aqueles que procuram pecado ao seu redor, procuram pecado nos outros, mas não enxergam o pecado dentro de si mesmos. Era isso que os fariseus e os mestres da lei estavam fazendo ali. Portanto, vamos pedir à Mãe de Deus, Mãe de misericórdia, Mãe da reconciliação, que descobramos sempre mais o rosto misericordioso do Deus eterno, que fecundou seu seio no Espírito Santo e que deseja fecundar também o nosso coração na força do mesmo Espírito, para nos fazer renascer. Pense nessa proposta, chegar lá na Páscoa e dizer: aqui eu renasci, aqui eu começo uma nova vida. Esse é o desejo do nosso Senhor, e espero que Ele encontre resposta no meu coração e no seu coração. Que Maria Santíssima nos ajude a celebrar a Páscoa da vida nova, que o Senhor tanto deseja que nós vivamos. Afinal de contas, Páscoa é passagem, é passar, é sair do pecado para a graça, da morte para a vida, é experimentar, fugir das trevas e ir para a luz. Essa é a graça que nós tanto necessitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.